Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é sobre domínios morfoclimáticos, mais especificamente sobre o domínio do cerrado, conteúdo importante para os estudantes da primeira série do ensino médio. Então vamos lá, esse conteúdo nós temos as formações vegetais, contendo aí bioma, ecossistema, domínios morfoclimáticos. Expectativas de aprendizagem, entender que a paisagem é o ponto de partida para o estudo do espaço geográfico. Como citado na nossa última aula da primeira série, paisagem é o aspecto visível do espaço, tá? Então tudo aquilo que a gente vê. Então um conceito aí do Milton Santos. Os domínios morfoclimáticos, nós temos eles definidos a partir do clima, do relevo e da vegetação. Então, a gente vai ver aí, né, esses três aspectos sobre o território do Cerrado. Esses são os domínios morfoclimáticos, então, do Brasil. Nós temos aí o domínio equatorial amazônico, domínio cerrado, mares de morro, domínio das caatingas, araucárias e pradarias. Então, desses domínios, nós falaremos mais especificamente hoje sobre o domínio do cerrado. O cerrado é um bioma de uma formação vegetal que conta com uma grande biodiversidade, conhecido como a savana brasileira, e é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Lembrando aí que o primeiro maior bioma, a primeira maior biodiversidade, também é o território da floresta amazônica, tá? Então o cerrado ele fica em segundo lugar, segunda maior biodiversidade. Visualmente a gente pode até não compreender isso, porque o cerrado ele tem uma paisagem, um aspecto visível bastante assim monótono, tá? Podemos dizer dessa forma. Se você pegar a estrada andando aí pelo meio do cerrado, você vai ver pouca variação. Visualmente assim você não vai entender muita variação. Porém, é a segunda maior biodiversidade. Então, em alguns detalhes, a gente vai perceber essa biodiversidade, tá, das espécies. Então, apesar da sua importância, o cerrado é atualmente o segundo bioma mais ameaçado do país. O primeiro, por ficar justamente no litoral e desde a chegada aí dos colonizadores portugueses, é a Mata Atlântica, né, ela vem sendo desmatada desde o início. Então, passando aí pela colonização, com o processo aí de retirada do pau-brasil, depois a retirada por conta dos engenhos, então desmatamento para virar monocultura, e posteriormente nós temos aí um processo de industrialização e urbanização muito intenso no litoral, sendo a Mata Atlântica mais prejudicada. Já o Cerrado ficando em segundo lugar. O Cerrado, a partir da década de 70, nós temos ele aí rompendo a fronteira agrícola e ele se tornando produtivo, através do processo de calagem. Então, com essa expansão da agricultura e da pecuária no território do Cerrado, a gente tem um grande desmatamento também nessa região. A localização do Cerrado, ele localiza-se na porção central do Brasil, abrangendo vários estados brasileiros. Então, a gente tem ali no mapa demonstrando, né, o bioma do Cerrado e ele está aqui na região central brasileira, está destacado ali na cor rosa, tá? Segundo o IBGE, o bioma Cerrado ele possui uma área de 2.036.448 km² de extensão no Brasil. Faz limite com diversos biomas. É justamente por ele ficar bastante centralizado que vai fazer também com que ele tenha uma grande variação. Então, a gente vai ter ali regiões de transição. Então, transição do bioma do Cerrado para a floresta amazônica, para a Mata Atlântica, para a região ali também da Caatinga. Então, a gente vai ter um encontro, né, do Cerrado com outros biomas, com outros domínios morfoclimáticos, dando também uma grande variação para o Cerrado, contribuindo com aquela biodiversidade que a gente citou agora há pouco. A vegetação e flora do Cerrado. Por ser um bioma bastante extenso, a vegetação do Cerrado não possui um único aspecto. É possível encontrar ao longo de sua extensão diversas fitofisionomias, aspectos da vegetação de uma região, nas quais há uma variedade de tipos de solo, clima e relevo. Então, a gente vai ter ali as imagens, né, mostrando vários tipos, e aqui, fitofisionomias do Cerrado. A gente pode caracterizar em três fitofisionomias diferentes. Então, a primeira, formações florestais. Essas formações florestais, a gente vai ver aí comumente chamada de cerradão. Lembrando que o cerradão é uma das variações florestais apresentadas. Uma outra fitofisionomia, a gente tem as formações savânicas. Então, é o cerrado típico que a gente conhece,
tá? Uma vegetação um pouco mais espaçada entre elas, tá? E esse cerrado típico. Lembrando aí, né, as árvores são mais baixas no território do cerrado, porém com raízes muito profundas. E o aspecto dela, a gente vai ver galhos bastante tortuosos e uma casca muito grossa, né, nessas árvores, justamente porque as queimadas são frequentes no cerrado. Lembrando que elas são típicas. Um detalhe é, apesar de ser típica, a gente pode evitar essas queimadas, tá? A gente não tem que fazer mais queimada no cerrado, certinho? Lembrando que essas queimadas vão ter também prejuízos para o solo, prejuízos para a vegetação, para a fauna, para a flora e tudo mais, sem falar da nossa saúde. Formações campestres, principalmente aí o campo limpo. Então, uma formação mais rasteira que a gente vai ver nessa formação campestre. Tá? Então, os principais tipos de cerrado, a gente pode ver formação florestal, savânica e campestre. Esses três tipos. Então, o cerradão, uma formação mais densa, o cerrado típico, um pouco mais espaçada, e o campo limpo, ou campestre, um campo mais com vegetação rasteira, mais arbustiva. Tá? Uma vegetação um pouco mais rala e o solo também um pouco mais, menos espesso, certinho? Menos desenvolvido. A vegetação e flora do cerrado. Sua grande biodiversidade atrai muitos olhares da comunidade científica e de turistas. São encontrados no cerrado cerca de 11.627 espécies nativas, das quais 4.400 são endêmicas, ou seja, existem apenas em um determinado local. Então, a vegetação do cerrado, a gente observa aí essa grande biodiversidade, o que atrai o olhar da ciência, justamente porque muitos medicamentos, cosméticos, eles podem surgir a partir do estudo dessas espécies, certo? E tanto o nosso cerrado, como também a floresta amazônica, ainda tem a biodiversidade grande, porém muitos elementos ainda não pesquisados, tá? Então, a gente pode ter a cura de várias doenças, inclusive aí dentro do cerrado, certinho? Então, por isso, da atração mesmo das grandes empresas de ciência, tá? Dos cientistas. Vegetação e flora do cerrado. As árvores encontradas no cerrado podem alcançar até 20 metros de altura, em áreas de chapadões. São encontrados cactos e orquídeas. Então, aqui a gente observa uma variedade na vegetação, tanto de árvores relativamente altas, né, 20 metros de altura, relativamente, porque se for pensar assim, na altura em outras vegetações, a gente vai ver que a vegetação do cerrado ela é bastante baixa, tá? A árvore muito pequena, tá? Comparando com outras vegetações florestais. Então, 20 metros de altura, lembrando que a sua raiz é como se a floresta ela estivesse de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? A raiz dessas árvores do cerrado, já que tem na superfície, a gente tem um período de seca extenso. Então, o que as raízes fizeram? Elas se desenvolveram para buscar a água cada vez em locais mais distantes. Então, ela é muito profunda. Nós temos aí a raiz das árvores, elas chegando aí a 90 metros de profundidade. Então, pensa, a árvore ali com 20 metros de altitude, mas com 90 metros de profundidade, para chegar até os lençóis freáticos e buscar, captar água para a sobrevivência dela. Então, por isso que a gente diz muitas vezes que o cerrado ele é uma floresta de cabeça para baixo, de ponta cabeça, tá? Então, essas árvores são baixas e a variação, a gente tem a presença aí de cactos e orquídeas. Então, uma variação muito grande da vegetação, né, típica do cerrado. Lembrando aí que a gente vai ter vegetação que ela consegue, dentro do cerrado, né, vegetação que ela consegue viver até mesmo em áreas alagadas, e a gente vai ter variações, por conta do período da seca, cactáceas, tá, que vão ficar aí 3, 4, 5 meses até sem a presença de água. Aliás, cactáceas podendo sobreviver até mais tempo sem a água, porque ela armazena a água dentro dela, certinho? Então, essa variação aí da nossa flora. Espécies vegetais do cerrado. A gente tem aqui alguns típicos, né, e inclusive na época, né, o ipê, então muito conhecido mesmo, muito admirado. Na nossa capital mesmo a gente vê aí a população, inclusive, parando no trânsito para tirar foto, né, dos ipês, que são realmente um espetáculo de beleza. O pau-terra, também um exemplo de vegetação nativa aí do cerrado. O angico, a barba-timão, o pequi, que também é característico daqui, principalmente o seu fruto, tá? Então, típico aqui, muita gente até de fora de Goiás, muitas vezes nem conhece, não sabe nem mesmo roer o caroço do pequi. Ingá, mais alguns exemplos aqui, a aroeira, a copaíba e a jabuticaba. Lembrando que alguns tipos,
eles podem ser encontrados também em outras vegetações, mas eles se adaptaram ao território do Cerrado e se tornaram nativos daqui, beleza? O clima do Cerrado. O clima do Cerrado ele é dito como clima tropical sazonal. Ele tem duas estações bem definidas, então os verões chuvosos e os invernos secos. O verão chuvoso, a gente vai ter o período chuvoso iniciando-se em outubro e estende-se até o mês de abril. A temperatura média fica em torno de 22 graus Celsius, variando ao longo dos períodos. Lembrando que a continentalidade vai influenciar bastante o nosso território. Então, ali a gente está falando de média de temperatura. A média fica em torno de 22 graus Celsius. Mas lembrando que a temperatura aqui, durante o dia, ela é muito elevada e durante a noite tem uma queda. Lembrando que não vai cair neve aqui também em Goiás. Mas, por exemplo, a gente vai ter aí durante o dia 35 graus, durante a noite cai para 22, para 18, tá? Ou às vezes aí 16 pode chegar, muito raramente ela chega aí a 11, tá? Mas muito raro. Então pensa, de 35 para 22, a amplitude térmica é muito grande e isso causa danos até mesmo para o nosso corpo, tá? Então principalmente aí no período do inverno, que a gente vai falar agora há pouco, ele vai ter essa amplitude muito grande. Então no inverno seco, período de seca começa no mês de maio e finaliza-se no mês de setembro. A umidade do ar nessa época pode chegar a 15 graus, tá? Então, 15% da umidade do ar. Então, uma umidade muito baixa, de novo, prejuízos aí para a nossa saúde, tá? Fora a amplitude térmica associada a essa baixa umidade, a gente vai ter muitos problemas respiratórios, principalmente no período do inverno, beleza? Que é esse que a gente está passando. Para quem não reconheceu aí o nosso inverno, tá? O nosso inverno não neva, então é justamente esse calorão que a gente está vivendo mesmo, e seco. O clima, a gente vai ter uma pluviometria bastante concentrada, então como a gente tem um período de seca, a gente vai ter aí, a chuva se concentra em alguns meses do ano, em outros meses a gente vai ter um período bastante seco. A fauna do Cerrado, a gente tem aí alguns destaques, então a gente tem aqui os exemplos, né? O lobo-guará, a jararaca, o veado campeiro. E aí a gente tem esses símbolos aqui da nossa fauna, tá? Depois vocês podem ver com um pouco mais de tranquilidade. Então esses aqui os principais exemplos. Eu trago destaque também para a onça pintada e para o tamanduá bandeira, tá? Dois ícones mesmo da nossa fauna. Lembrando lá também do lobo-guará na imagem anterior, beleza? O solo do Cerrado ele vai ser dividido em dois, o latossolo e o podissólico. Lembrando que esse solo ele é bastante ácido, o que vai contribuir para que os galhos das árvores do Cerrado eles serem bastante tortuosos, tá? Justamente essa seca, a casca grossa para resistir às queimadas e alguns armazenam água dentro dele e outros aprofundam a sua raiz, certinho? Então a gente vai ter aí esse solo, tá? Mas por hoje a gente vai ficar por aqui, certo? Porém, não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de língua inglesa com a professora Ana Cristina, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Então, até a próxima e um forte abraço.